Qual a medida mais adequada a adotar quando um colega de trabalho da casa espírita é identificado por grande parte da equipe como vítima de obsessão por fascinação, visto que o mesmo não consegue aceitar? Como ver? Veja, essa pergunta é delicada, né? E eu não me dirijo a ninguém, absolutamente, tá? Mas o Evangelho de Jesus tem a resposta para isso, né? Primeiro, a gente tem que ter muita caridade como Jesus a compreendia para abordar esse companheiro nosso, tá? Porque eu posso chegar e dizer, pô, você está errado. Pô, eu posso vir cá, vamos conversar e tal. A 886 de O Livro dos Espíritos, a caridade, como Jesus a entendia, é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então a abordagem tem que ser feita desse jeito. E o Evangelho diz o seguinte: primeiro chama em particular. Se não resolver, chama com testemunho. Essas palavras são de Jesus, tá? E se não resolver, chama perante o juiz. Então o que acontece? Não pode um indivíduo prejudicar o todo. Mas primeiro chama em particular, caridosamente. Explica, olha, está acontecendo isso. Não torne a coisa pessoal. Ela tem que ser impessoal. Não sou eu que estou te dizendo que você está no processo de fascinação. Com base no livro aqui e tal, né? E o que você está fazendo, isso aqui diz que tu está no processo de fascinação. Fundamente o que tu vai falar em Kardec. Porque uma coisa é muito fácil de se fazer, que é contestar o William. Mas contestar Jesus, contestar Kardec, aí não tem o que fazer, né? Depois chama com testemunha, chama com mais alguém do grupo, conversa, fundamenta, fala. Alguém que tem autoridade moral para fazer isso. Se não der, aí fazer o quê? Vai ter que chamar perante o juiz, vai ter que chamar perante a presidência da casa e vai ter que destituir daquela função. É inevitável, certo? Já vivenciamos situações como essa na casa espírita, lá em Joinville, e é uma situação muito dura, gente. Ela é muito desagradável, ela gera desarmonia, é inevitável. E aí, eu digo para vocês, cuidado com o processo obsessivo. Porque isso é um prato cheio para a espiritualidade inferior, tá? Então, quando for fazer isso, faça de forma velada e de forma caridosa, para que isso não acabe prejudicando toda a casa espírita. Se puderem, nas casas espíritas de vocês, façam um estatuto e um regimento interno. E coloquem no regimento interno e no estatuto como as coisas têm que ser, tá? Tem um livro aqui, um regimento interno, que é muito bom. Cadê aqui, ó. Isso aqui, gente, é um baita de um regimento interno, tá? Tá pronto aqui, tá pronto aqui. Então, aí, faz isso com caridade e fundamentando, certo? Não sei se respondi, mas... Eu posso só fazer uma complementação. Por favor. É óbvio que não vai se deixar esse irmão assim, né, ó. Pega suas coisas e vá embora. Nós temos muitos recursos dentro da casa espírita para auxiliar essa pessoa. É difícil, porque dentro de tudo que o livro já expôs aqui antes, a fascinação ela é muito difícil, porque a pessoa não quer ajuda porque ela acha que não precisa de ajuda. Mas nós sabemos que precisa. Então, a casa, o grupo, deve se reunir para auxiliar esse irmão. Evangelho no lar, irradiações, né, as preces direcionadas. Né. Pode ser que ele tenha saído da casa espiritual, foi retirado do grupo, ele não gostou e saiu da casa espírita por causa disso. Mas isso não curou a obsessão que ele estava passando. Então, os trabalhadores, os companheiros, claro, têm esse dever também de auxiliar ele. Ele não quer, ninguém vai forçar nada. Mas se consegue auxiliar nas preces, no evangelho no lar, nas irradiações que a casa tem. Então, para continuar auxiliando esse irmão. Né? Não largar assim, né? Tchau e foi. Então, as atitudes precisam ser tomadas,
porque um não pode estar prejudicando a maioria, é evidente. Essa questão que o Igor falou também do cuidado com a obsessão, com relação à obsessão, isso, a pessoa, ela está sendo um alvo, às vezes ela está sendo não só alvo, ela está sendo um instrumento para atingir os trabalhos, para atingir a casa espírita. Ela só foi aquela pessoa que deu que possibilitou. Mas às vezes o alvo não é aquela pessoa apenas, é a casa espírita, são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa casa. E aí às vezes acontece essa desarmonia muito grande dentro da casa em função daquela pessoa, em função daquele acontecido. Vai ter as pessoas que estão com ele, né, assim, concordam com ele, porque a fascinação, ela não fascina apenas o fascinado, né? Ela fascina aqueles que estão perto, que estão vendo aquilo que ele está dizendo que ele é, e elas estão concordando também. Então vai ter, às vezes, um abalo. E é por isso que a casa precisa se proteger nesse sentido vibracional. É um momento de investir muito em proteção para a casa, com o evangelho, com irradiação, com prece, especificamente voltados para a casa espírita, em função desses acontecimentos ou dessas pessoas. Então, é muita coisa que precisa ser feita. Juliana, Oi. Só para não perder o andamento da resposta, no caso que o Will falou aí, fascinação, saiu de uma casa, abriu outra e ainda leva trabalhadores pelo poder de persuasão que essa pessoa que já está fascinada e as outras pessoas são simpáticas a ela. Como que é essa situação? Estão todos indo no mesmo andamento, no mesmo barco? É a mesma situação. Pode-se conversar com essas pessoas em particular, mas ninguém vai amarrar elas dentro da casa. Você quer seguir, quer ir abrir outra casa, não concorda com o que esta casa está colocando, né? Infelizmente, é uma escolha, é livre-arbítrio. Nós não dissemos antes que os espíritos elevados, os espíritos protetores, eles vêm, eles nos intuem, eles nos inspiram, eles nos auxiliam, mas se a gente não quer, eles nos deixam, para que a gente tome o rumo que a gente quer. É o livre-arbítrio, é essa diferença, né, do obsessor para os espíritos protetores, os benfeitores. Eles não vão se agarrar ali, não, você vai ficar porque lá está errado, lá não está certo, você tem que ficar aqui. Não, vai. Você quer ir? Vai. Até porque talvez aquela pessoa vai continuar provocando problemas dentro da casa. Saiu um, mas deixou outros ali, também provocando desarmonia e problemas. Então, se a pessoa concorda com o outro, discorda com a casa, ela vai seguir e, infelizmente, não há o que fazer. Mas, claro que vai se conversar da mesma forma que se conversou, talvez, com o maior problema, vai se conversar também com essas pessoas. Se elas não querem, ninguém pode forçá-las a ficar. É muito pior, né? Então, elas vão seguir fazendo o que elas acham que está certo.